palavra está franqueada. Professor Morato. Eu queria cumprimentar o professor Roberto Madeira Unger, dizer que eu tive a satisfação de, no ano de 1996, assistir a palestra do professor como aluno do mestrado, que aprendi muito, né, que eu sempre aprendo com o professor, e li, mais ou menos 10 anos depois, um texto que o professor elaborou a respeito da formação do profissional do direito, no sentido de que, isso para a Fundação Getúlio Vargas, no sentido de que o profissional deveria ser formado de maneira a poder transitar em vários sistemas, né? Deveria ter uma formação completa, se eu bem me recordo do texto que eu já li há alguns anos. E, em um certo sentido, eu penso nisso, e agora eu menciono os alunos e menciono também a sua observação quanto a essa economia da informação que se forma nesse momento. Nós temos uma sociedade da informação, um modelo pós-fordista, no seguinte ponto: nós temos uma linha que defende uma formação generalista, ou seja, compreendendo os grandes institutos jurídicos, e aí eu poderia citar até os direitos intelectuais. Nós temos aqui também o professor Alberto Amaral Júnior, até que leciona a disciplina internacionalmente, mas temos também disciplinas que, principalmente as disciplinas dogmáticas, que têm uma visão muito voltada para questões internas e questões que o próprio mercado, eu sei que a palavra pode ser aí criticada nesse contexto, que o próprio mercado demanda. E, aparentemente, e aí é que entra a questão da pós-graduação, a CAPES, ela tem, talvez, adotado esse tipo de linha, porque os mestrados e doutorados, e creio que aí vem a minha pergunta mesmo, os mestrados e doutorados mais recentes da Fundação Getúlio Vargas, da FMU, são mestrados segmentados. Então, nós temos um mestrado voltado para o direito do desenvolvimento, temos um mestrado voltado para o direito da sociedade da informação, ainda que dali nós possamos ter uma análise penal, uma análise empresarial, enfim. Então, dentro da sua linha, se nós analisarmos a política de pós-graduação aqui no Brasil, nós teríamos, na medida em que os professores são formados, justamente esse é o objetivo da pós-graduação, são formados para atender toda uma demanda na graduação, né? Esses professores estariam aptos a lidar com todas essas transformações, porque, por um lado, o profissional contemporâneo teria que ter uma visão geral, mas, em contrapartida, nós temos os próprios órgãos regulatórios, ou o órgão regulatório, exigindo cada vez mais uma especialização. Então, como conciliar essa contradição? O senhor acredita que isso, que não existe uma contradição, ou que não há uma possibilidade de conciliação? Eu acho que precisamos saber o que nós queremos, primeiro. Não há negociação, não há tática, sem primeiro esclarecer o nosso objetivo na orientação de estudos pós-graduados em Direito. E eu quero reformular a minha posição, por contraste ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Nas escolas de Direito nos Estados Unidos, nas escolas de Direito de elite, e por influência delas, em parte crescente do mundo. É um desenvolvimento paradoxal, tem dois lados. Um lado é a ideia de que o sucessor ao dogmatismo formalista e conceitual do século XIX é uma nova abordagem sistemática e idealizadora do direito. O direito concebido como um sistema de princípios e de políticas públicas, que então fixam a forma de interpretação.
E os juristas são os tutores, são os guardiães dessa concepção idealizada de direito. Eles colocam a melhor face no direito, vêm pelo melhor lado, e com isso, supostamente, conseguem melhorar o direito. Esta é a onda do futuro no pensamento jurídico, supostamente. Tem duas bases no mundo, uma nos Estados Unidos e outra na Alemanha. E dessas duas bases é exportada para o mundo todo, inclusive para nós. Eu advogo o repúdio desta suposta onda do futuro. Ela é viciosa, ela é uma mistificação do direito. O direito não é um sistema que mereça ser idealizado. O direito é um tecido de contradições, no qual há em cada área soluções dominantes e soluções discrepantes. E essa estrutura de contradições e anomalias é que nos dá um material para a reconstrução. A mistificação está a serviço da usurpação de poder e da estagnação institucional. Em vez de receber esta onda do futuro como o caminho, nós deveríamos rejeitá-la e substituí-la por uma outra prática do pensamento jurídico. Agora, há um outro lado no que está acontecendo nas escolas de elite. As premissas dessa forma dominante de pensamento jurídico que nós recebemos no Brasil estão cada vez mais desacreditadas. Quer dizer, os próprios juristas não conseguem acreditar nas premissas disso. É uma ficção. E cada vez mais o direito é visto como não tendo conteúdo próprio. O pensamento jurídico dominante é visto como uma retórica que é manipulada a serviço de objetivos políticos definidos fora do pensamento jurídico. E à medida que o direito vai sendo esvaziado de conteúdo intelectual próprio, vira oco, o conteúdo é importado de todas as outras disciplinas, de economia, de filosofia analítica, de sociologia. E a manifestação prática deste fato é o que ocorre hoje nos Estados Unidos. Querem que todos os professores de direito tenham doutorados, não em direito, mas em todas as outras disciplinas. E as faculdades de direito vão virando coleções de economistas e filósofos e sociólogos de segunda e terceira mão. O problema substantivo disto é que nós precisamos de imaginação estrutural, que é justamente o que falta nas ciências sociais contemporâneas. Elas são todas antiestruturais. E nós que teríamos no direito o instrumental para reconstruir a imaginação das estruturas, repudiamos a nossa vocação e, em vez de exercê-la, importamos o conteúdo de todas as disciplinas antiestruturais. Agora eu estou aguardando para ver se esse segundo lado do desenvolvimento lá também vai ser recebido aqui com entusiasmo, porque aí é o desastre completo. Nós deveríamos começar por rejeitar esse segundo lado do desenvolvimento lá, para depois poder voltar e repudiar o primeiro lado. Mangabeira, sim. Eu tenho duas perguntas. Alberto Amaral Júnior, professor de Direito Internacional. Sim. A primeira pergunta que é mais geral. O senhor propõe uma nova forma de imaginação institucional. Ocorre que as faculdades de Direito, normalmente as faculdades de Direito no Brasil, elas têm uma preocupação formalista no sentido de que elas estudam o direito positivo. E os professores são treinados para ensinar a aplicação do direito positivo. Como lidar com o direito enquanto técnica de resolução de conflitos.
Ora, a sua proposta pressupõe um outro tipo de professor. Então, a minha primeira pergunta é: como é que nós podemos avançar o estudo dos direitos sem ter um professor formado com o espírito da ampliação das capacidades estruturais? E a segunda pergunta, o senhor se referiu, por exemplo, a ampliação das possibilidades institucionais no plano doméstico. O senhor se referiu ao direito comparado e como o direito comparado deve ser utilizado com esse propósito, mas o senhor não se referiu ao direito internacional. Poderia o direito internacional ser pensado sob a mesma perspectiva e, nesse sentido, um país como o Brasil teria algo a oferecer na ampliação das possibilidades institucionais de um mundo carente de governança? Claro, deixa eu começar pela última indagação de direito internacional. Entendendo direito internacional, em parte, como direito da ordem global. Sim. É a mesma coisa. Então, a implicação do meu raciocínio anterior é que a economia de mercado ou a democracia política não tem formas institucionais pré-definidas. O debate ideológico não deve ser apenas Estado contra mercado. Deve ser qual mercado? Qual democracia? E a resposta a essas perguntas só é possível no pormenor do direito. A mesma coisa com a globalização. Então, não é só mais ou menos globalização, mas qual globalização? Por exemplo, os tratados da Organização Internacional do Comércio exigem que os Estados comerciantes adiram não só a economia de mercado, mas é uma forma específica de economia de mercado. Por exemplo, querem proibir sob o rótulo de subsídios todas as formas de coordenação entre governos e empresas que os países hoje ricos usaram para enriquecer. Numa camisa de força que inibiria o experimentalismo institucional necessário. É um outro terreno para os mesmos debates. Agora, volto à sua pergunta inicial sobre a formação do professor de direito. Eu não estou exigindo que todo professor de direito tenha ambições estruturais e transformadoras. Eu estou exigindo que, no mínimo, nenhum professor de direito seja um mistificador. E o estudo do direito positivo como um sistema coeso, quase lógico, é uma mistificação. Não é o direito. O direito não é isto em nenhum país, em nenhuma realidade. É uma mistificação. E a destruição dessa mistificação serve, então, como o primeiro passo de um itinerário intelectual. Não é necessário que todos deem os passos seguintes, mas é preciso que todos deem, pelo menos, o primeiro passo. Professor, minha pergunta é... O Guilherme é professor do Departamento de Filosofia. O senhor usa, enfim, que eu gosto muito, a ideia de imaginação institucional. O senhor aqui falou para nós que o direito é aquela ciência que estuda a sociedade no pormenor. Minha pergunta é, a imaginação institucional começaria pelo pormenor, e o que eu fico pensando, um pouco bastante uma frase do Einstein, que a imaginação é mais importante que o conhecimento. E eu fico pensando na segunda etapa de uma instituição imaginada. Né? Como é que a gente iria convencer os nossos pares, persuadir os nossos pares da pertinência dessa instituição imaginada? Então eu fico pensando na possibilidade de projetos pilotos que mostrem a razão de ser
dessa instituição. E aí, depois disso, num diálogo que com as novas tecnologias pode ser global, tentar Claro. fazer uma mudança real na sociedade. Claro. Quer dizer, a combinação do gradualismo no método, as inovações fragmentárias, com a aspiração transformadora. Então, nós estamos vindo de um passado intelectual que associa a transformação profunda à mudança totalizante. Por exemplo, no marxismo, há sistemas. Cada modo de produção é um sistema. O capitalismo é um desses sistemas. Portanto, só há duas formas de política. Há o reformismo, que humaniza os sistemas, e há a política revolucionária, que substitui os sistemas. E tem que escolher um dos dois. Agora, o que acontece de fato no mundo? Ninguém acredita na possibilidade dessas mudanças totalizantes. Ninguém nunca viu, aliás. É uma fantasia, é um caso limite. Então, o ex-marxista desencantado e realista, essa mudança totalizante não é viável. E se fosse factível, seria muito perigosa. Então eu vou tratar de humanizar o sistema existente. É o álibi para a prostração. Por isso, muitos países no mundo são governados hoje por esquerdistas que adotam a inviabilidade daquele sonho como pretexto para dispensar o açúcar do social. Não é verdade que exista essa escolha binária de humanização do inevitável, salto no escuro. Não é verdade. A transformação estrutural é, historicamente, quase sempre uma transformação fragmentária. E o método do transformador é combinar uma visão adiante com o primeiro passo. Ele demonstra a primeira prestação e ele marca um caminho. E qual é a disciplina que, mais do que todas, está equipada para esta tarefa? É o direito. Porque o direito trata de tudo na sociedade, mas não de tudo no plano das abstrações, de tudo no plano dos acertos institucionais e das premissas sobre os interesses e os ideais que justificam esses acertos. Agora, como é que nós, então, vamos desperdiçar esta vantagem? Ajoelhando-nos diante dessas ortodoxias importadas. E ainda mais no Brasil, onde a nossa tarefa premente é a reconstrução institucional do país. Depois o senhor é o segundo. O senhor depois aqui na frente alguém levantou a mão em terceiro. Então vamos organizar. Professor Mangabeira. Sim. Rafael Pucci, sou professor de faculdade. Muito obrigado. Fala mais alto um pouquinho, Rafael. Perdão. Rafael Pucci, sou professor aqui da faculdade. Eu agradeço o senhor pela presença. Nós temos hoje no Brasil mais de 1.200 faculdades de direito, né, e outros tantos milhares de alunos, outras tantas milhares de pessoas formadas todos os anos. Então, pensando no aspecto importante que o senhor atribui ao direito, o papel do direito na sociedade, nós temos aí um exército de pessoas no país que se ocupam das atividades jurídicas. Agora, dessas 1.200, dessas mais de 1.200 faculdades, algumas são instituições públicas, outras são instituições confessionais, outras fundacionais, outras são privadas. Como o senhor imagina o papel, né, de cada uma dessas instituições que nós temos que se dedicam ao direito no país? Ou seja, há um papel único para todas elas seriam objeto do ensino avançado ou haveria alguma delimitação? Quando, lá na década de 50, Santiago Dantas escreveu um texto que se notabilizou
conferência na Universidade da Bahia, eu estava pensando no papel do direito como um instrumento de classe dirigente. Agora, com, de certo modo, a democratização no acesso ao direito, né, e essas mais de 1.200 faculdades, gostaria de saber como o senhor imagina, quer dizer, a função, né, de cada uma dessas instituições. Não tenho para a o nosso menor país. ideia. Não tenho a menor ideia. O que eu sei é o seguinte, que se nós começarmos coletivamente a elaborar um rumo que nos distingua no mundo, que nos redima dessas superstições que nós abraçamos, e tivermos um conjunto de ideias fortes, eu tenho convicção de que será possível traduzir essas ideias fortes em formas mais rudimentares ou populares, se quiser, na prática e no pensamento. Porque não há nenhuma ideia forte que não pode ser captada metaforicamente ou por exemplos. Como assistir a uma peça de Shakespeare, não é preciso captar todos os níveis de profundidade. Mas estamos perdidos se não tivermos um rumo. Se o nosso rumo for apenas seguir essas ortodoxias que importamos. Então, isso seria muito interessante. Desenvolver esse trato desmistificado do direito que eu defendi, e esta concepção do direito como lidando com o material das mudanças em concreto, e transformar isto num conjunto de práticas e de conceitos que qualquer um pode captar, ainda que tenha objetivos muito pragmáticos e que esteja em situações muito constrangedoras. Essa é a convicção de um democrata. Eu acredito que a ciência está do lado da democracia. Se tivermos a ideia, mas sem a ideia não temos nada. Muito bem. Mais duas pessoas que vão fazer perguntas. Depois o professor Roberto pediu para descansar um pouquinho, que depois ele tem uma outra atividade lá no Salão Nobre, tá bom? Depois quem quiser fazer perguntas também pode também estar presente lá. Pois não. Me O chamo senhor é aluno de pós. O senhor é aluno de pós-graduação? Chamo Osnício, aluno da pós-graduação aqui. Minha dúvida diz respeito à primeira provocação que o senhor lançou sobre o direito comparado. O direito comparado parece ter servido de instrumento de reforma jurídica ou social nos dois grandes modelos que o senhor mencionou. Primeiro, um modelo baseado nas diferenças de formas, de fontes, de estruturas, e depois um modelo baseado nas semelhanças, a partir das funções. Quando o senhor propõe um modelo de reforma ou de reinvenção jurídico-social baseado na imaginação, o que o senhor faz, no fundo, é redefinir ou mesmo propor o abandono do direito comparado? Não, mas é uma coisa muito prática, que é novamente o primeiro passo. Isso é uma discussão que está ocorrendo agora mundo afora. Todo mundo diz, direito está globalizado, precisa estudar o direito globalmente. O que significa isso? Faz sentido sair por aí estudando as regras e as doutrinas específicas de cada país, os detalhes, como se fosse uma enciclopédia. Não tem nenhum sentido, não tem razão, não tem nexo e não tem valor prático. Então, o que faz sentido como hoje estudo de direito comparado para atender a essa demanda de compreensão do direito na circunstância global? É entender que hoje há este repertório muito limitado de opções para a organização de diferentes partes da vida social. Esse é o tema do direito comparado.
é o primeiro tema. Antes de falar de crítica, ou de transformação, ou de alternativas, é mapear este repertório muito restrito. Isto pode ser estudado, não exige memorizar os detalhes das regras e doutrinas em 200 países. E tem imensamente mais valia, porque é compreender quais são as opções estruturais de fato disponíveis no mundo hoje. Esse é o tema do direito comparado. Depois vem o resto, a crítica, a transformação, a tentativa de alargar o repertório. E esta abordagem é diferente das duas metodologias, da taxonomia divergente e da convergência funcional. Agora mais só ele vai fazer pergunta, desculpa depois, tá? Pois não. Professor, eu acho que a fala do senhor foi exemplificativa dos incômodos que eu senti na faculdade. E como aluno de graduação que veio aqui hoje, eu queria saber qual o papel do aluno diante da mistificação, qual o papel do aluno diante do discurso mistificatório e como lidar com isso para atingir esse objetivo que o senhor propõe. Este mundo, quebrar ou ser quebrado. Boa pergunta, uma pergunta desafiadora. Qual é a alternativa? A alternativa é enfrentar a situação. Ser crítico, questionar. Começar a formular coletivamente uma agenda alternativa, uma agenda intelectual alternativa. Eu acredito que o Brasil pode ser palco de uma rebeldia intelectual no pensamento jurídico que nos distingua no mundo. Mas, para isso, precisamos aceitar a pretensão de rebeldia e, portanto, de grandeza. E nós não estamos acostumados a isso. Quer dizer, qual é, falando com muita franqueza, o método característico de um acadêmico em muitas disciplinas no Brasil? Não estou nem pensando especificamente no direito. Identifica uma escola emergente de pensamento nos Estados Unidos ou na Europa que esteja subrepresentada no Brasil e entra no negócio da vida intelectual representando aquela escola, como um agente brasileiro daquela escola. Isto combina com a trajetória biográfica típica de um acadêmico que internaliza, quando tem 25 anos de idade, um método analítico e argumentativo. E depois passa o resto da vida colocando material naquela máquina. Isto é uma destruição da vida intelectual, que tem que ser uma queima permanente de métodos, a busca de uma visão. Então, nós temos interesse em escapar da situação colonial, de prostração diante dessas formas de pensamento, que são todas elas mistificações. E cada um de nós tem, biograficamente, interesse em não virar uma múmia, que está repetindo ao curso da vida esse instrumental analítico que absorveu quando tinha 25 anos. Então, o resto agora é a luta. Muito bem, vamos fazer uma pausa então. Quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui, que honra muito a faculdade e a presença de todos os senhores. E dizer como diretor que nós estamos vivendo um momento, dentro do que o professor falou e da sua pergunta, muito provocativa e muito bom. Gostaria de estar aí para ter feito essa pergunta como aluno, né? Um momento muito interessante, um privilégio até eu como diretor da faculdade ter um corpo docente tão jovem. Quer dizer, nesses últimos tempos a faculdade renovou, nesses últimos anos renovou, são tantos professores jovens que eu tenho uma convicção muito grande de poder
verificar, ainda com o professor mais velho, assim, da faculdade, verificar em loco, não é? Essa modificação de metodologia, de concepção do ensino do direito, é realmente, eu repito, um momento importante, não é, professor Capilongo, que nós estamos passando. Quer dizer, eu vejo aí essa juventude com professores da faculdade, é um momento muito oportuno para ver essa alteração metodológica e mesmo uma visão diferente do ensino jurídico aqui no Brasil. Vamos aceitar o desafio. Os professores da faculdade de Direito sempre foram pioneiros em tantas doutrinas, enfim, no passado. Hoje podem perfeitamente, têm convicção de que podem aceitar esse desafio e serem pretensiosos da forma como o professor Mangabeira colocou. Então, vamos aplaudi-lo mais uma vez.